Olá, queridos amigos, queridos irmãos, feliz dia para vocês. Vamos orar? Curvemos as nossas frontes e adoremos ao nosso Deus. Maravilhoso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos mais um dia vivos para podermos adorar e engrandecer o Teu santo nome. O Teu nome, Senhor meu Deus, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e adoração. Pai, neste momento, eu te peço que o Senhor possa estar dirigindo a minha vida. Coloca em meus lábios, Pai, na minha boca, somente as palavras que o Senhor quer que eu fale. Coloque na minha língua, Senhor, somente as palavras que o Senhor quer nos abençoar. Pai querido, Deus amado, eu te louvo, Senhor, te adoro, porque Tu és santo. Santo, santo, santo é o Teu nome, meu Pai. Espírito Santo de Deus, dirige a minha vida no estudo da Tua Palavra, neste estudo de hoje, meu Pai. É um estudo difícil, polêmico, controverso. Então, Senhor, usa-me. Em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que eu te peço. Abençoa-nos, Espírito Santo de Deus. Abençoa o nosso dia, que aquele irmão, aquela irmã que estiver passando por um momento difícil, com enfermidade, que haja a cura do Senhor. Aquele irmão, aquela irmã que está ali no leito de um hospital, Senhor, visita, meu Pai, a vida do meu irmão, da minha irmã. Que haja cura, Senhor, na enfermidade, que haja cura nas emoções. Quantos casais, meu Pai, estão passando por momentos difíceis no casamento, brigas, discussões, desentendimentos. Que o Senhor possa trazer o refrigério na alma deles, meu Pai. Que o Senhor possa resolver esses problemas, as situações familiares, questões familiares. Abençoa, Pai querido, a vida de cada um dos meus irmãos. Todos nós que estamos passando pelo luto, Senhor. Os anos passam, mas a dor continua. Que o Senhor possa estar nos fortalecendo. Nos dê força, Senhor. Nos dê ânimo, meu Pai, para olharmos para a vida com um olhar diferenciado. Tudo isso nós te pedimos, Espírito Santo, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Amém, amém, amém. Amém, queridos? Vamos continuar adorando ao nosso Deus com louvor? Então vamos lá. Se está vivendo na escuridão, parece que o dia nunca vai chegar. Se o seu passado faz a lágrima rolar, não esqueça, Deus está a te amparar. Se a vida já não faz sentido algum, se amigos se afastaram sem dizer adeus, se alguém te fez chorar, se está em provação, não esqueça, Deus não vai te abandonar. Deus quer te abençoar, tirar a sua dor, te oferecer a paz, fazer você feliz. Deus quer te abraçar, trazer libertação. Confie, Ele vai agir, seguro em suas mãos. Se o sofrimento ronda o seu viver, quem sabe a esperança já se foi. Amigo, existe um Deus que cuida de você, que limpa as feridas do viver. Só Cristo traz consolo na aflição.
Só Ele é abrigo em meio ao temporal. Em Cristo há poder, vitória sobre o mal. Descanso em seus braços acharás. Deus quer te abençoar, curar a sua dor, te oferecer a paz, fazer você feliz. Deus quer te abraçar, trazer libertação. Confie, Ele vai agir, segure em suas mãos. Confie, Ele vai agir, segure em suas mãos. Oh, aleluias! Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Já chega chegando aí com o seu joinha, senta o dedo no like, faça o seu comentário, dê um glória a Deus, um aleluia. Sejam todos muito bem-vindos. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos em suas redes sociais. Amém, queridos? Eu já estou aqui com minha Bíblia. E você? Está com a sua aí em mãos? Eu espero que sim. Temos um encontro marcado todos os dias. Para quê, irmã Shirley? Para estudarmos a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Estamos estudando o livro do Gênesis, Antigo Testamento. Hoje faremos o estudo do capítulo 14 ainda, sobre a questão de Melquisedeque abençoa a Abrão. Página 18, eu quero retificar algo que eu falei no vídeo anterior. Eu sempre agirei com essa clareza, tá, queridos? De uma forma simples, meus vídeos são feitos todos de forma muito simples, mas são cheios da presença de Deus. Eu creio que isso é o principal. Eu não estou aqui para brincadeira. Até então, como eu já contei para vocês, eu tenho muita dificuldade com câmeras, tirar foto, aparecer assim em vídeos. Então, vocês podem ter certeza, queridos, que isso não é coisa da minha cabeça para eu estar aqui. Deus me trouxe até aqui para trazer uma mensagem de paz, de esperança até vocês. Então, por que, irmã Shirley, que você vai retificar? Porque muitas vezes, queridos, aqui no fogo da emoção, falamos algumas palavras, e muitas vezes tem palavras muito parecidas, e acaba que a gente erra, né, queridos? Nós somos seres humanos, pecadores, erramos, temos nossas falhas, certo, queridos? Então, eu estava aqui ontem falando sobre Ló, e de repente teve algum momento que eu assisti o vídeo, viu, queridos? Foi algo muito rápido. Algumas pessoas captam, outras não, mas eu percebi. Então, eu sou um tanto detalhista, sabe, queridos? Então, eu prefiro vir aqui, retificar e contar para vocês que ao invés de falar Ló, eu falei Jó. Mudou uma letrinha, a letra L para a letra J, mas é um outro personagem. Então, foi rapidinho, um pedacinho, que eu falei Jó. E era para falar Ló, tá? É só isso, corrigindo isso aí, esse errinho básico. E um outro errinho básico foi quando eu falei o nome da cidade, ali nas proximidades de Canaã, ali naquela mesma região. Eu fiquei procurando aqui a palavra, e falei Peleg, queridos. E o nome é Negueb. Olha, parecido, né? Mas é uma letrinha que muda, um P para um N, faz toda a diferença. Muda a localidade, sabe, da cidade. Então, Negueb, que eu queria dizer. Vocês podem comentar
vai fazer os comentários falando, irmã Chile, não é Peleg, não, é Negueb. Irmã Chile, você falou Jó, é Ló. Pode fazer esse comentário, queridos. Tá? Para o nosso crescimento, esse tipo de comentários, eu gosto, sabe? Não se preocupem, podem fazer seus comentários aí. Então, vamos dar continuidade, queridos. Como eu mesma disse ontem, nós vamos tratar desse tema sobre Melquisedeque abençoa a Abraão. Por quê, irmã Chile? Você já leu isso aí ontem. Porque, queridos, toca no assunto do dízimo. Até então, nós não tínhamos visto essa palavra aqui para trás, na questão de... vimos aqui ofertas, né, queridos? No capítulo 4, no versículo... Gênesis, página 7, capítulo 4, versículo 2, quando Abel e Caim, a partir do versículo 2, fizeram ali uma oferta para o Senhor, né? E vamos só ler aqui rapidinho. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Certo, queridos? Nós ainda não ouvimos só a palavra oferta. Uma forma de eles agradarem a Deus. Eles estavam sendo gratos. É uma gratidão. No caso, queridos, eles estavam sendo obedientes, essa palavra, obedecer. É melhor do que sacrificar. Então, agora nós ouvimos uma palavra aqui, que Abraão, ele deu o dízimo. Então, vamos ler aqui, a partir do verso 18, que nós vamos ler o rodapé, que eu não li ontem, por isso que nós temos que prosseguir com esse tema. E é um tema que muitos irmãos têm curiosidade, queridos. Então, que Deus possa me usar aqui para falar com vocês. Eu não vou falar, queridos, porque eu tenho minhas... como se diz? Eu tenho minha forma de pensar e você tem a sua. Então, eu não estou aqui fazendo vídeos polêmicos. Estamos estudando a palavra de Deus. Então, eu vou ler para vocês os textos, e muitos irmãos que não conhecem alguns textos que eu vou ler, vocês mesmos, o Espírito Santo vai tocar em vocês e mostrar a realidade. Se é devido devolver o dízimo na casa do Senhor, se não é. Vocês vão ser tocados, o Espírito Santo vai falar com vocês, tá bom? Eu tenho a minha forma de pensar, minha forma de agir, vocês têm a de vocês, tá bom? Então vamos lá. Deixando bem claro que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, o que Deus quer é que nós obedeçamos a sua palavra, mas precisamos entender os textos e os contextos dentro daquela realidade e nos dias atuais. Precisamos entender o que aconteceu e os textos vão falar claramente. Por que tinha o dízimo, para quem que era o dízimo e hoje também. Qual a finalidade na realidade do dízimo? Então a Bíblia vai responder. Quem tem ouvidos para ouvir, ouçam o que a palavra de Deus vai responder. A Bíblia dá a resposta, viu, queridos? Então vamos lá. Em alguns momentos eu vou falar, porque o Espírito Santo vai me usar para falar. Não é coisa minha, viu, queridos? Eu sou usada pelo Espírito Santo. Se vocês acham que eu falo aqui porque tem horas que eu não sei nem o que eu estou falando, irmãos, tá? Então eu tenho certeza de que o Espírito Santo vai me usar para falar. Não tenho dúvida disso. Então vamos lá. Serão poucas as minhas palavras, queridos. Gênesis, página 18, dessa Bíblia aqui que eu estou fazendo o estudo com vocês. A Bíblia Sagrada, revista e atualizada. Ela é traduzida em português por João Ferreira de Almeida. Então, é nessa Bíblia que a página é 18, tá, queridos? Que talvez muitos irmãos estão chegando aqui nesse vídeo hoje. Não é, mas na minha Bíblia não é a página 18 que essa irmã está falando. Então, é porque talvez a sua é mais atualizada, a versão.
né, a Bíblia com outra linguagem atualizada, onde fala vinho aqui na minha versão, na sua fala cerveja. Então, é outra página. Você que conhece onde que fica, aí você vai achar. Nós estamos no primeiro livro do Antigo Testamento, Gênesis, capítulo 14, e o versículo a partir do 18 até, vamos só até o 24, tá? Nesse pedacinho aqui do capítulo 14. Então, vamos lá. E nessa Bíblia que eu falei, está na página 18, tá, queridos? Vocês que estão me acompanhando desde o primeiro dia do estudo bíblico. Tá, queridos? Isso aqui é um estudo bíblico. Ah, mas essa irmã, eu não tenho títulos. O meu título, queridos, é serva do Deus Altíssimo, o Deus vivo. Esse é o meu título. Não tem assim, ah, mas você é pastora? Você é... Como que é, irmã? É missionária? Sim, queridos, eu sou uma missionária voluntária. Isso independe de denominação. Eu não estou aqui para falar de igreja. Igreja, no meu ponto de vista, somos nós. A igreja de Cristo, ela anda, queridos, ela não fica parada no lugar. Nós já vimos outros textos sobre isso. Nós vamos ver, por isso que eu estudo muito o livro de Mateus com vocês. Nós vamos ver vários momentos que Jesus não ficava preso só dentro da sinagoga. Ele saía para outros lugares. E Deus me trouxe aqui para a internet, queridos. Então aqui, daqui dessa cidadezinha do interior que eu estou, no estado do Tocantins, esse vídeo vai chegar lá na África, nos Estados Unidos, no Japão, em vários lugares. Eu não preciso nem sair do lugar. Assim nós fazemos missão. Eu dependo de você que está aí do outro lado para compartilhar esse vídeo e todos os outros vídeos que eu já fiz, com todos os seus amigos e suas redes sociais. Envie esse vídeo, queridos, para o seu amigo que está lá no Japão, que está lá em Portugal, nos Estados Unidos, que está na China, lá na Rússia, na Síria, na Turquia. Envie esse vídeo para lá. Eles estão precisando de esperança, queridos. Vamos compartilhar com nossos irmãos aquilo que faz bem para nós. Vamos também desejar para o próximo, tá bom? Vamos lá. Versículo 18. Gênesis capítulo 14, versículo 18, Melquisedeque abençoa Abrão. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse, bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. Melquisedeque, quem que era, irmã Shirley? Rei de Salém, era sacerdote do Deus Altíssimo. Certo, queridos? Não era um homem comum. Os textos vão mostrar aqui claramente para vocês que não era um ser humano comum. Melquisedeque, queridos, vocês vão ver já já quem que era. Continuando o versículo 20. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Certo? Abrão tinha passado ali por uma guerra com 4 reis, em especial o rei Quedorlaomer e mais outros reis. Que os reis, irmã Shira, eu falei ontem, queridos, mas olha só. O rei de Siná, que era Anrafel, Arioque, rei de Elazar, no caso, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, que está no capítulo 14, Gênesis 14, versículo 1, tá? Vamos continuar. Gênesis capítulo 14, versículo 21. Então disse o rei de Sodoma a Abrão, dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu, levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci a Abrão. Certo, queridos, Abrão não queria ser dependente de homem. Aqui ele não está devolvendo dízimo para homem, não, queridos. A Bíblia é muito clara
que Abraão está devolvendo o dízimo para um representante de Deus, que é o próprio Cristo. Irmã Shirley, já falei, queridos, está falado. Vamos ver o que o texto vai falar. Abraão está devolvendo o dízimo para o próprio Cristo. Queridos, nós vamos ver um texto aqui já já. Versículo 24. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens, Ané, Escol e Manre, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. O seu quinhão, que é a parte, que eles falavam assim antigamente, né, queridos? Mas que desce a parte que toca esses homens, que eles queriam a parte deles. Abraão não quis, mas eles queriam a parte deles. Então, o rei fez assim, esse combinado com Abraão. E Abraão devolveu as pessoas, o povo, para o rei de Sodoma. Certo, queridos? E a vida continuou. Então, aqui no versículo 18, apareceu aqui, no rodapé, capítulo 14, versículo 18, para nós irmos para o livro que está no Novo Testamento, o livro de Hebreus, capítulo 7, versículo do 1 ao 10, onde detalha isso que eu estou falando, sobre essa questão da devolução do dízimo que Abraão fez para Melquisedeque, que é o próprio Cristo. Então vamos lá, Hebreus 7, 1 a 10. Página 1586. Melquisedeque, tipo de Cristo, é o título. Então eu não estou inventando, viu, queridos? Ai, Machilha, eu nunca tinha escutado dessa forma, nunca tinha ouvido assim. Pois é assim, queridos. Abram os ouvidos e ouçam o que a palavra de Deus fala. O título novamente. Melquisedeque, tipo de Cristo, é o título. Para quem Abraão devolveu o dízimo. Não foi para homem, ser humano. Vamos lá. Capítulo 7, versículo 1. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, aqui já fala Abraão, viu, queridos? Não fala Abrão, porque aqui é Abrão vai receber esse nome, Abraão. Então, um momento aqui nós vamos ler Abrão, outro momento vai ser Abraão. Já estamos quase chegando lá, nessa mudança de nome, porque Deus, a promessa que Deus fez para ele, que a descendência dele seria para contar como se conta a areia do mar. Ninguém conta, né, querido? Então, a multidão. Então, por isso, Abraão, de multidão, tá? De muitas coisas, de muita riqueza. Ai, Machile, mas aí... Calma, queridos, nós vamos chegar aqui. Mas Abraão devolveu o dízimo, calma, vocês vão ver. Mas se não devolver o dízimo, não vai prosperar? Será, queridos? E os outros capítulos que nós já estudamos, que Abraão já era rico antes de devolver o dízimo? O que é que vocês me falam? Hã? Já estava riquíssimo. Por isso que ele devolveu o dízimo. Deu. Ele não devolveu, ele deu o dízimo. Vamos ver aqui. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis e o abençoou, em gratidão, queridos. Ele estava grato a Deus, que Deus salvou a vida dele e dos amigos dele, protegeu a vida do sobrinho dele, Ló, e toda a sua família, e o povo de Sodoma. Então, em gratidão, Abraão fez essa devolução, deu o dízimo a Melquisedeque. Porque eles saíram vivos, né, queridos? Quando nós somos gratos a Deus, vem mais fartura, é claro. Observem, versículo 2. Mas não é uma troca, viu, queridos? Não é assim, eu vou dar o dízimo, que aí Deus vai fazer isso e aquilo. Não é assim, queridos, que funciona. Por isso que a palavra de Deus fala que é melhor obedecer do que sacrificar. E uma das coisas que vocês vão observar é que a questão do dízimo vai muito mais além
do que vida financeira, queridos. A prosperidade que a Bíblia fala não engloba somente vida financeira. Aí você vai, então se for assim, eu vou vender minha casa e vou dar lá na igreja, queridos, e vai deixar sua esposa sem teto, seus filhos. Aí se não acontecer essa bênção que você está esperando, aí você vai jogar a culpa em Deus? Porque você quis fazer as coisas que os homens estão falando na sua cabeça? Que você tem que vender tudo, sua bicicleta, seu carro, sua moto, dar o dinheiro todo. E aí você fica sem nada. E aí, se não acontecer? É Deus que é ruim? Não é, queridos. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, independente de você devolver dízimo ou não, Deus é bom, queridos. Quantas pessoas nem pisam na igreja, não devolvem dízimo e são super prósperas? Irmã Shirley, calma, calma, irmãos, vamos. Falando o que Deus está mandando eu falar, viu? Não estou inventando isso, não. Para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente, se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, tá vendo que não é um homem natural, que ele devolveu o dízimo? Não é um homem natural, queridos. A Bíblia fala que é um homem. Não tem pai, não tem mãe, sem genealogia, não é uma família comum. Não teve princípio de dias, nem fim de existência. Queridos, olha só, ele separou o dízimo para o próprio Deus. Quem que não tem? Quem que é o princípio e o fim? Quem que não tem fim na existência? Porque todos nós seres humanos somos mortais. Todos nós morremos. E esse aqui, ó, é sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Queridos, o único que é sacerdote para sempre, perpetuamente, é Jesus Cristo. Ai, irmã Shirley, queridos, Deus tinha lá no início esse contato com o ser humano. Vamos continuar aqui. Aqui mesmo no livro de Hebreus. Vamos aqui no capítulo 7. Vamos lá. Ai, irmã Shirley, mas mandou ler só até o versículo 10. Então vamos. Pelo menos até o versículo 10. Vocês vão ver. O sacerdócio de Cristo é superior ao levítico. Queridos, olha isso. Irmã Shirley, nós vamos voltar lá, nos livros de Deuteronômio, no Antigo Testamento, para ver como é que era o sacerdócio do homem, do Levítico lá. Do Levítico, nós vamos para o livro de Levítico, nós vamos para o livro de Números, nós vamos para o livro de Deuteronômio. Vocês vão entender o que acontecia ali, porque o dízimo era para os levitas que não tinham parte nas divisões de bens, queridos. Eles não tinham uma tribo que não tinha parte, não tinha bens materiais. Então, para eles sobreviverem, Deus pegava oferta, recebia oferta do povo, para que pudesse, para eles não passarem fome, queridos, para eles terem um mantimento. Não eram essas fortunas de ter avião, de ter fazendas e mais fazendas, de ter um monte de segurança, porque eu tenho que ter seguranças. Hoje em dia, a gente vê isso. Não, queridos. Deus, ele tinha, o ser humano, no início, tinha livre acesso a Deus. Ele não andava com seguranças, cheio de anjos. Olha, vocês não vão tocar em mim. Então, queridos, vamos lá. Versículo 4. Considerai, pois, como era grande esse, a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Deus abençoou demais Abraão. Então, ele pagou o dízimo a Deus. A Deus, queridos.
Vamos lá, versículo 5. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Observem que Abraão vai ser tremendamente abençoado por Deus, ainda mais. Ele já está riquíssimo, mas Deus fez uma promessa para ele. Então, ele sabia o que estava fazendo, queridos. Vamos continuar. Evidentemente, versículo 7, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Eu não sei se vocês entenderam isso aí, mas vamos ler de novo. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior, que é Abraão, é abençoado pelo superior, que é Deus. Queridos, independentemente de devolver o dízimo, Deus já abençoava Abraão. Eu repito isso para vocês. Deus não é Deus de barganha. Você não precisa dar algo para Deus, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Você pode estar dentro de uma igreja e por serem as doutrinas daquela igreja, para você conseguir um ministério e atuar dentro desse ministério, dentro de uma igreja, você é obrigado a devolver o dízimo. Se você não devolver, você está fora, queridos. Tem igrejas assim. Não são todas, mas tem. Irmã Shirley, queridos, eu já participei de várias igrejas assim. Eu já visitei para ver se era real. E é assim que funciona. Se você der o dízimo, você está dentro do ministério. Se você não der, você está fora, queridos. Eles não vão aceitar. Mas tem igrejas que veem o dízimo de outra forma também. Se você está dentro do ministério e você está desempregado, como que você vai devolver o dízimo, queridos? E vocês acham que Deus vai deixar de te dar saúde e de dar um mantimento para você só porque você não está devolvendo o dízimo na igreja? Queridos, Deus não funciona dessa forma. Quem funciona assim, fazendo esse tipo de negócios na casa do Senhor, é o homem, é o ser humano, queridos. Vocês acham mesmo que porque a pessoa não está dentro da igreja devolvendo dízimo, está dando ofertas, ela não vai ser abençoada por Deus? Eu conheço N pessoas riquíssimas que nem pisam na igreja, queridos. Mas sabe o que acontece com eles? Por que Deus abençoa? Porque muitas dessas pessoas que ficam riquíssimas estão em santificação. Aí eu quero falar isso para vocês. Existe a santificação dos dízimos. Mas, queridos, o que agrada a Deus é você estar... Eu vou mostrar mais para frente para vocês o que agrada a Deus e por que Ele abençoa, independentemente de você devolver o dízimo ou a oferta. Então, se alguém fala para você que você não vai alcançar a salvação porque você não está dentro de uma igreja, porque você não devolve o dízimo, você não dá ofertas, queridos, quer dizer então que você só faz a obra de Deus se estiver dentro de uma igreja? E quando teve a Covid, que as igrejas fecharam as portas, vocês deixaram de fazer a obra do Senhor? Vocês deixaram de estudar a palavra de Deus? Eu não. Vocês deixaram de fazer a obra do Senhor aqui fora? Eu não. E vocês acham que isso para Deus não é valioso? Não é precioso? Só se estiver dentro da igreja, entre quatro paredes ali, e devolvendo o dízimo lá, para fazer o pagamento dos pastores e outras coisas mais, pagar energia, pagar água. Querido, será que é para isso mesmo que é o dízimo? Vamos ver se a palavra de Deus ensina se é para isso que é o dízimo. Vamos ver. Ora, versículo 5 novamente. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo. Naquela época, queridos. Naquela época. Tem países que ainda funcionam assim. Mas aqui no Brasil, nosso estilo aqui não é mais aquele. Nós vamos ler aqui na Bíblia. Ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão.
Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Versículo 7. Evidentemente é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais, os que recebem dízimos. Olha o que a palavra de Deus fala, queridos. Acham que eu estou inventando? Versículo 8, de novo. Aliás, nessas épocas, aqui, o livro de Hebreus, apóstolo Paulo falando, irmã Chile, mas nem tem. Aí no livro de Hebreus, falando que a epístola do apóstolo Paulo, agora não tem? Agora não é mais apóstolo Paulo? Sim, queridos. A epístola de Hebreus, que eu falei desde o princípio do estudo, no primeiro vídeo, que não tem o autor, pergunta para os pastores da igreja de vocês, para os padres, se o autor não é Paulo. É Paulo, queridos. Agora é Paulo. Vocês não queriam que fosse, mas agora é. Antes queriam, agora está falando assim? Não querem? É Paulo. Vamos lá. Apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, fala. Versículo 8. Aliás, aqui na terra, aqui nesses momentos de hoje, são homens mortais os que recebem dízimos. Porém, ali, na época que Abrão devolveu, que deu o dízimo, aquele de quem se testifica que vive o eterno, queridos, Deus. Imagine, mas Deus não precisa de dinheiro porque Ele é o dono do ouro da prata. Então, vocês acham que Deus estava olhando o dízimo era dessa forma? Não, queridos. Deus estava olhando era a santidade de Abrão. O que interessa para Deus, queridos, é a nossa santificação, porque Deus é santo. Eu já venho falando isso para vocês desde o princípio. Ninguém verá a Deus se não tiver santidade, queridos. E não é por causa de dízimo, por causa de oferta. É errado a irmã Shirley devolver o dízimo e oferta? Querido, se você sente no seu coração, se você quer dar a palavra de Deus, nosso próprio Senhor Jesus Cristo vai falar na palavra, no livro de Mateus. Se você quer dar, dá com amor, dê com amor, com alegria no coração. Se você estiver dando com amor, com alegria no coração, vai servir para a casa do Senhor, para que a obra do Senhor prossiga, para ajudar outras pessoas. Quem, irmã Shirley? As viúvas, queridos, que ficam sem maridos, que estão sem trabalhar, os desempregados, os órfãos, os pobres, queridos. Para isso serve o dízimo. Para ajudar essas pessoas, queridos. Por isso que Jesus, ele quando veio aqui na terra e pregava nos montes, como nós vemos, já vimos aqui vários textos. Ele não pedia dízimo, queridos. Não pedia. O povo dava a oferta para ajudar, para comprar o mantimento, o alimento. E é para isso que serve o dízimo na casa do Senhor. Vamos continuar. Versículo 9. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Ele nem tinha nascido ainda, queridos, porque aquele que ainda não tinha sido gerado por seu pai, que seria Levi, que nem existia na época de Abraão ainda, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Este quem? Deste quem, irmã Chile? Abraão, queridos. Então, meus queridos, eu não vou ficar falando porque eu não quero complicação para o meu lado, eu não estou aqui para discutir religião, muito menos outras coisas, cocitas mais, outras coisas. Mas vamos prosseguir aqui. Olha esse título, versículo 11. O sacerdócio levítico teve fim, mas o de Cristo é eterno. Então vamos lá. Se você sente no seu coração, está na casa do Senhor e quer dar ofertas, você dê, porque vai ser muito bem utilizado esse dinheiro para ajudar as pessoas. Imagine, mas eu gosto de devolver o dízimo. Glórias a Deus por isso, queridos. É muito bom mesmo.
É maravilhoso devolver o dízimo na casa do Senhor. Devolva. Se você tem essa fé, queridos, porque é uma questão de fé. Eu vou ler o versículo já já, que isso é questão de fé. Então, não julgue o outro, porque ele não tem essa fé. Cada um tem a sua fé. Se a sua fé é pelo menos do tamanhozinho de um grão de mostarda e você quer devolver o dízimo na casa do Senhor, você sente bem? Devolva, queridos. Ah, irmã Sheila, eu não quero devolver. Questão de fé, queridos. Ah, eu não vou ser salvo por isso? Vai sim. Se você estiver vivendo uma vida de santificação, de intimidade com Deus, estudando a palavra de Deus, se você crê que Jesus veio aqui nessa terra, em carne e osso, você verá a Deus, queridos, porque independe de dízimo. Espere um pouquinho. Espere um pouquinho, porque salvação não tem nada a ver com dízimo não, viu, queridos? Me desculpem, eu discordo plenamente. E irmã Gira também não guarda o sábado, eu não vou ser salvo? Queridos, é questão de fé, queridos. Questão de obediência, e aí já é o 4º mandamento da lei de Deus, que é onde eu quero chegar. O sábado é o selo de Deus, queridos. É a nossa grande esperança. É completamente diferente do dízimo. Espere um pouco. Abram, por favor, suas Bíblias na página 1490. Romanos, capítulo 10, versículo 9. Esse versículo vai calar a boca de quem te desafiar. E você não escute mais essas coisas, essas palavras, essas vozes que dizem que você só vai entrar no céu se você devolver o dízimo. Se você não estiver pagando o dízimo, devolvendo o dízimo, você não vai para o céu. Então, queridos, para ir para o céu, você precisa disso aqui, ó, que eu vou ler agora. Tem nada a ver com dízimo. Escute isso. Romanos, capítulo 10, versículo 9. Sem isso aqui, você não vai para o céu. Mas se você estiver fazendo isso aqui, se você estiver obedecendo a palavra de Deus, nisso que eu vou ler, aí você vai para o céu. Versículo 9. Vamos a partir do versículo 8. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. O que nós pregamos? Versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha isso, queridos. Prosseguimos. Versículo 10. Porque com o coração se crê para justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Continuemos. Versículo 11. Porquanto a Escritura Sagrada diz. Vou colocar aqui para vocês verem que eu não estou inventando isso, queridos. Aqui, ó, desse lado aqui, ó. Bem aqui, ó. Eu não estou inventando, viu? Vejamos. Versículo 11. Porquanto a Escritura Sagrada diz: todo aquele que nele crê, nele quem? Imagina, Jesus Cristo, não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Por que, irmã Chile? Versículo 13, queridos. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui, ó, queridos, para vocês não dizerem que eu estou inventando. Aqui, ó.
Eu espero, queridos, que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração da forma mais carinhosa possível. Imagine, você gosta de pregar só o amor e a justiça. A justiça é de Deus, queridos. Eu não vim aqui por brincadeira. Eu não vim aqui para ficar pregando mentira para vocês. Eu vim aqui para pregar a palavra de Deus. E eu já falei para vocês que a palavra de Deus é a boca de Deus falando conosco. Para quê uma palavra de esperança maior do que essa, queridos? Imagina, mas você ia ler lá em Hebreus capítulo 7, versículo 11. Calma, queridos. Calma. Vocês já ouviram uma palavra de esperança como essa aqui? Em outros vídeos? Ou vocês escutam outras coisas? Ah, porque você tem que devolver o dízimo, você tem que fazer, você tem... Não, queridos. Se você sentir no coração, você faz. Mas o mais importante é você crer que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é o nosso Salvador. Que ninguém vai ao Pai, que é Deus, morar no céu, se não for através de Jesus Cristo, o nome que está acima de todos os nomes. O nome mais poderoso que existe, queridos. O nome mais santo. O nome mais lindo. O nome mais doce de se pronunciar. E se você vive com ele aqui, ó, em seu coração, no seu entendimento, na sua mente, na sua boca, aqui nas mãos você leva a palavra dele. E você leva Jesus como seu selo. Queridos, não tem como você não alcançar a salvação. Com certeza, esse prato cheio, esse galardão maravilhoso está preparado para você. É preciso ter uma vida de santidade, santificação, porque sem santificação ninguém verá Deus. Não adianta nada, queridos, você devolver o dízimo na igreja. Ah, mas o pastor, eu fui lá e entreguei o envelope para o pastor orou, e você está em vida de pecado, está vivendo o pecado, está fazendo tudo errado fora da igreja. E aí, o que adianta esse dízimo, queridos? Imagine, você não vai voltar. Vou, queridos, vou lá e vou voltar para outro lugar aqui. Vamos lá. Hebreus, novamente. É muito forte essa palavra, né, queridos? É muito forte. Deus me abençoe. Deus me proteja. Deus me livre de todo mal. Guarda-me, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Guarda-me, Senhor, porque eu não posso deixar de falar o que Deus está mandando eu falar, queridos. Já estou tremendo nas bases. Já estou ficando nervosa, porque imagina, não está nem encontrando as páginas. Não, queridos. Deus é comigo, queridos. Orem por mim. Escrevam aí nos comentários, por favor. Imagina, estou orando por você. Deixa o seu like, queridos. Se inscreva no meu canal em nome de Jesus Cristo. Faça a sua família crescer. Me ajuda, queridos. É muito importante para mim você se inscrever no canal. Se inscreva e compartilhe esse vídeo para que muitas almas sejam salvas. Porque muitas pessoas estão saindo das igrejas, queridos. Mas olha só onde que ela tem que se firmar. É aqui na palavra de Deus. Vamos lá. Continuando. Versículo 11. Página 1587. E vamos que vamos. O sacerdócio levítico teve fim, queridos. Teve como, irmã Shirley? Querem saber? Vocês querem saber? Evangelho segundo Mateus. De novo, irmã Shirley, tinha dias, queridos, que eu não abria. É forte que eu vou ler para vocês. É muito forte. Agora vocês vão entender. Já que é para falar, né, queridos? Vamos falar. Evangelho. Queridos. Capítulo 27. Página 1295. Irmã Shirley, veja o que você vai falar. Vamos, queridos. Estou cheia do Espírito Santo de Deus. Não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço com minha destra fiel. Vamos que vamos. Eu vim para cá, né, queridos? Então vamos lá.
Mateus capítulo 27, versículos 50 e o 51, até o 53, queridos. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Queridos, a palavra de Deus fala que o versículo 51, eis que o véu do santuário que estava feito lá no deserto, que nós ainda vamos chegar lá. Quem já tem entendimento já sabe o que é, porque estão curiosos, querem saber, querem entender. O que foi abolido lá, quando o véu se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Essa questão aqui, por exemplo, foi abolida. Os dízimos para os levitas. Até então, porque os levitas já nem existem mais, né, queridos? Dessa questão aqui, que havia naquelas épocas. Estou falando daqueles rituais que aconteciam ali, que o levita era usado como um sacerdote. Então, vejamos. Vamos voltar para Hebreus, capítulo 11. Tema controverso, complicado, né, queridos? Hebreus capítulo 7, versículo 11, página 1587. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão. Olha o nome Arão que eu falei que ia aparecer. Pois quando se muda o sacerdócio, isso é versículo 12, queridos. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Então, se Jesus Cristo já veio, o perfeito sacrifício já aconteceu, para quê? Ficar matando cordeirinhos para sacrificar? Para que ficar matando animaizinhos, oferecendo-se aquele sacrifício ali? Eles faziam aquilo, queridos, depois eles pecavam de novo. Aí o próprio sacerdote tinha que fazer sacrifícios por ele, pela família dele, para que ele ficasse limpo diante do Senhor. Então aquilo tudo ali, queridos, foi abolido na cruz do Calvário. Irmã Shirley, sim, queridos, isso é a verdade. Essa é a verdade. Não foi o sábado que foi abolido na cruz do Calvário, como estão pregando por aí. Que isso é uma mentira descarada, queridos. O que foi abolido foram essa devolução dos dízimos para os levitas. Por que, irmã Shirley? Versículo 13. Porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo. Jesus não pertencia à tribo de Levi, queridos. Jesus pertencia à tribo de Judá, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Viram? Se Jesus Cristo, que fez o perfeito sacrifício na cruz do Calvário, era da tribo de Judá, e ninguém prestou serviço ao altar, para que então devolver o dízimo, queridos? Pensem bem. Se o dízimo era para os levitas, da tribo de Levi. Vamos lá. Versículo 14. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá. Tá vendo? Da tribo
a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Ah, queridos, vamos continuar. É o apóstolo Paulo que está fazendo aqui o resumão do resumão, viu, queridos? Não sou eu que estou inventando, não. É o apóstolo Paulo que está falando a verdade. E isto é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, que é Jesus Cristo. Versículo 16. Constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, perpetuamente, viu, queridos? Para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança. Revogou, tá vendo? Por causa de sua fraqueza e inutilidade. Viu, queridos? Como assim, irmã Shirley? Para que sacerdotes que ficavam pecando, fazendo lá os sacrifícios e tal, e nunca resolvia nada, queridos? Não purificava o povo, não salvava ninguém. Veja, de novo. Portanto, versículo 18. Por um lado, se revoga a lei anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, não salvava o povo. Mas quando Jesus vem, queridos, ele salva o perfeito sacrifício de Jesus. Ele levou sobre si todas as nossas dores, enfermidades, culpas, tudo. O perfeito sacrifício de Deus, de Jesus Cristo, nos dá nova vida e nos faz alcançarmos a salvação, a eternidade. Escutem, versículo 19. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, que era aquela lei levítica. O sacerdócio levítico nunca aperfeiçoou coisa alguma. E, por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. Ai, irmã Sheila, então qual é a forma correta? Queridos, aqui está mandando a gente voltar lá para Gênesis, capítulo 14, versículo 17 ao 20, depois de tudo isso que nós lemos. Vamos lá para Deuteronômio, capítulo 14. Vamos lá. Vamos entender isso um pouco. Para quem conhece a palavra de Deus, está entendendo. Para quem está seguindo aí, tem a mente aberta para entender, está entendendo. Mas para quem não leu a Bíblia ainda, não tem muito entendimento, não está entendendo. Depois vai entender, queridos. Depois esse tema ele é muito controverso, ele é muito complicado, ele é muito extenso. Depois nós vamos estudar mais, tá? Vamos lá. Tive que tocar nesse assunto aqui porque tem muitos irmãos que estão esperando por esse tipo de vídeo. Então vamos. Deuteronômio, capítulo 14, página Antigo Testamento, viu, queridos? Página 268, capítulo 14, versículo 22 até o 29. O título é Os dízimos para o serviço do Senhor. Certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. Não era dinheiro, viu, queridos? E perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor, teu Deus, todos os dias. Porque era para o mantimento, queridos, não precisava de dinheiro, a gente não come dinheiro, a gente come comida, alimentos. Versículo 24. Quando o caminho te for comprido demais, que os não possas levar, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e leva-o
em dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Naquelas épocas, queridos, eles ficavam muito longe para eles irem, moravam nos lugares desertos, não tinha asfalto como tem hoje em dia, não tinha esses transportes que tem hoje em dia. Eles não conseguiam levar as primícias do cereal, de tudo lá, dos mantimentos, do gado. Então, eles poderiam vender e levar o dinheiro e entregar para o sacerdote, para ajudar os levitas, que não tinham outro tipo de sobrevivência, queridos. E não tinham heranças, como as outras tribos. Então, eles davam o dízimo para o mantimento dos levitas. Como essa lei foi cancelada, né, queridos? 26. Esse dinheiro dá-los-ás por tudo o que deseja a tua alma, por vacas, ou ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás tu e a tua casa. Porém, não desampararás o levita, que está dentro da tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. Viram? Os levitas não tinham herança como as outras tribos. Então eles precisavam de ajuda. É como um irmão que está desempregado, queridos. Está dentro da igreja, ele precisa de ajuda. Ai, irmã Shirley. Vamos lá. Versículo 28. Ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do terceiro ano e os recolherás na tua cidade. Então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva, viram que eu falei para vocês no início do vídeo? Que estão dentro da tua cidade e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Vamos para o rodapé. 14, versículo 22 ao 29. Levítico 27, capítulo 27, versículo 30 ao 33. Vamos lá, Levítico. Terceiro livro da Bíblia, do Antigo Testamento, capítulo 27, versículo 30 ao 33. Página 181, sobre as dízimas. Nem os dízimos não é, viu, querido? As dízimas. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mal, nem o trocará. Mas, se de algum modo o trocar, um e outro serão santos, não serão resgatados. 30 ao 33, né, queridos? Agora vamos para Números, capítulo 18, versículo 21. Quarto livro da Bíblia. Números está na página 214, Antigo Testamento, antes de Deuteronômio, depois de Levítico, página 214, capítulo 18, versículo 21. O título: Os dízimos e os levitas. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel, por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação, bem antes de Jesus vir aqui na terra.
Vamos então, irmã Chile, e aquele ali antes de Mateus? Leia para a gente, por favor. Ok, queridos. Antes de Mateus, perfeito sacrifício de Jesus foi no livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus, viu, queridos? Então, antes de Jesus morrer, que ainda não tinha sido abolida essa lei, no Malaquias, capítulo 3, versículo 6 até o 10, vamos ler. Antes do perfeito sacrifício de Jesus, quando a lei ainda estava valendo, que era para os levitas, isso aqui, vamos ler. Página 1240, o roubo no tocante aos dízimos e às ofertas. Porque eu sou o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Porque era lá para os levitas. Porque aqui está... Calma. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Vós, a nação toda de Israel. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Até hoje lá em Israel faz assim, viu, queridos? Porque é em Israel, para o povo de Israel. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Porque Deus não queria que nenhum, por isso que fala aqui, ó, versículo 6, porque eu, o Senhor, não mudo. Deus não queria que o povo, que os levitas morressem de fome, queridos. Que as viúvas, que os pobres, que os estrangeiros, que os órfãos passassem necessidade, porque naquela época a mulher não trabalhava como nos dias atuais. Então era para essas pessoas os dízimos. Ai, irmã Chile, mas tem outros? Tem, queridos, tem outras polêmicas aqui, porque os dias atuais abrem as igrejas, aí os pastores sobrevivem assim, eles ficam só para o serviço da casa do Senhor, e nesse caso, queridos, quando o pastor fica só nesse serviço da casa do Senhor, é necessário sim que eles sejam, que recebam, que vocês podem devolver o dízimo, quando a igreja é assim. Devolva o dízimo, dá as ofertas para ajudar, porque esse tipo de igreja, elas são bem sérias. Elas ajudam os irmãozinhos quando precisa de uma cesta básica. Não fica só para os pastores. Os pastores precisam ter o salário deles, porque eles ficam só por conta de fazer o serviço na casa do Senhor. Eu concordo plenamente quando é assim, quando a igreja ela é dessa forma. Porque tem igreja, queridos, que o dízimo, ele é todo, presta contas para todos os membros da igreja. Sai uma folha bem grande prestando contas. Eu concordo. Os pastores ficam só por conta de fazer a obra do Senhor. Concordo plenamente quando é assim. Agora, quando eles ficam usando o dízimo da casa do Senhor para usura, para comprar fazendas, jatinhos particulares, isso e aquilo, querido, sai fora dessa igreja. Sai fora desse tipo de situação. Os dízimos, queridos, é para ajudar os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, o irmão que está ali desempregado, passando necessidade, os pobres, fazer montagem de cesta básica, ajudar esses irmãos, suprir não somente, a casa de Deus não é para suprir somente o espiritual, mas também o físico. Esse é o trabalho de Jesus, do nosso Cristo. Aí eu concordo. Ai, irmã Chile, mas aí na Covid fecharam as igrejas. Pois é, aí você
Não podia, se não abrisse mais as igrejas, você não ia devolver o dízimo? Não ia fazer a obra de Deus? Você pode sim, queridos, pegar o seu dízimo, comprar, leva você tem um irmãozinho, o seu vizinho, que é pobre, que está desempregado, a família dele está passando necessidade. Você pega seu dízimo, vai ao supermercado com esse irmão, faça uma compra boa para ele, compra as coisas que eles estão necessitando, e você pode ter certeza, queridos, que Deus vai se alegrar com você. Você deu o dízimo, você deu a oferta para Deus, porque quando você cuida do seu próximo, você está fazendo a obra de Deus. Vamos lá. O principal para Deus, o que interessa? Para Jesus Cristo, para Deus, vamos lá. Êxodo capítulo 20. É isso aqui, vamos finalizar assim, dessa forma. Êxodo capítulo 20, versículo, página 103, Antigo Testamento, segundo livro da Bíblia. Antes de Levítico, está Êxodo. Tá, queridos? Página 103. Nós vamos ler o capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 17, os 10 mandamentos. É isso aqui que são os mandamentos da lei de Deus. Isso aqui. Para Deus, se você fizer isso aqui, você vai alcançar a eternidade. É difícil isso aqui, queridos. É muito mais difícil que devolver o dízimo. Muito mais extenso do que devolver o dízimo. É preciso ter uma vida de santidade, de santificação na presença do Senhor. É isso que agrada a Deus. Vamos ver como aroma, chega até a presença de Deus como aroma suave. Isso aqui, ó, os 10 mandamentos. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Esse Deus zeloso é um Deus que tem ciúmes de nós, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Já senta o dedo no like aí, queridos. Faça o seu comentário, o que vocês estão achando dessa pregação, que isso aqui é uma pregação, queridos. O estudo bíblico é uma pregação. Faça o seu comentário, se inscreva no canal, é muito fácil ter o nome inscrever-se. Você toca o dedinho aí e você já está inscrito. Ative todas as notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. Ó, vídeo bom! Ô, palavra forte essa da irmã. Pois é, compartilhe aí, queridos, em todas as suas redes sociais, no seu Facebook, Instagram e no seu WhatsApp. Compartilha com seus amigos aí nos grupões. Joga nos grupos, queridos. Manda esses vídeos para longe. Vamos lá. Essa menina tem coragem de falar. Tenho, queridos. Tenho coragem de falar, porque Deus não me trouxe aqui para ficar calada a hora que tem que falar. Se o Espírito Santo está mandando eu falar, eu vou falar. Eu quero estar em paz com o Espírito Santo, com Deus. Da minha boca saia só as palavras que Ele quer. E tá tudo aqui, ó. Não estou inventando, não. Tá tudo aqui, na palavra. Vamos lá. Versículo 6. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Viram? Versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Queridos, 4º mandamento da lei de Deus agora, versículo 8. Lembra-te do dia de sábado. É o 4º mandamento da lei de Deus, queridos. Muito mais importante do que devolver o dízimo e as ofertas. Muito mais. Vocês podem ver que Jesus ele fala muito isso nos evangelhos. Sobre o sábado. Sobre guardar o sábado. Jesus guardou o sábado até o dia que ele morreu. Ele guardou o sábado e ressuscitou no primeiro dia da semana, que é o dia domingo. Para vocês terem a noção da seriedade do 4º mandamento da lei de Deus, que nos protege, é o sinal de Deus para o tempo do fim. Não tem história de chip, história da carochinha, isso aí é para enganar os que não têm conhecimento da palavra. Não existe nome chip na Bíblia, queridos. Existe o 4º mandamento da lei de Deus, que é o sinal de Deus, que está no Apocalipse. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia
é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro da tua casa. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou, deixando-nos o exemplo de que nós temos que descansar no dia que ele descansou, que é o dia 7º, o dia da perfeição, é o dia do Senhor, teu Deus, o Criador dos céus e da terra, o nosso Criador. Nós somos criatura deles, feituras, filhos. E um filho tem que ser obediente a um pai e uma mãe. E é assim que nós somos, obedientes ao Papai do Céu. É por isso que eu guardo o 4º mandamento da lei de Deus, o sábado, o santo dia do Senhor. Não é porque denominação, igreja, me obriga a nada, não. É porque essa obrigação eu tenho prazer em cumprir. É por isso que eu guardo o sábado, o santo dia do Senhor. O 4º mandamento da lei de Deus. Eu guardo os outros mandamentos também, queridos, que nós vamos ver aqui, nós só estamos no 4º. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. É um dia santo, queridos. Por que você pode... Você tem 6 dias para você trabalhar. Trabalha, descansa no dia do Senhor, que é o dia de sábado. Ah, não, irmã Chile, eu aprendi lá na igreja que eu congrego, que é dia domingo. Então contem nos dedos. Pega o calendário, vamos ver qual que é... Deus está falando que é o 7º dia. Pega o calendário, que dia que começa? O vermelhinho no calendário, não é dia domingo? Então conta aí. Domingo, 1 dia. Segunda, 2 dias. Terça, 3 dias. Quarta, 4 dias. Quinta, 5 dias. Sexta, 6 dias. Sábado, 7º dia, queridos. Deus está falando, é o nosso Criador. Quem vai salvar você não é igreja, não é pastor, queridos. Não é um missionário. Para de se apegar a títulos. Não é um bispo. Não é, queridos. Não é um apóstolo que vai te salvar. Não é um profeta. Quem vai te salvar é Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o que fez o perfeito sacrifício na cruz do Calvário. E ele está falando aqui na palavra. Jesus é Deus, queridos. Deus é Jesus. Ele desceu lá do céu e veio aqui em carne e osso e falou para nós. Olha o exemplo que ele está nos dando. Versículo 11. Neles não há. Tudo que neles há. E ao 7º dia, descansou, deixando o exemplo para nós. Por isso o Senhor abençoou, queridos, o dia de sábado e o santificou. Queridos, eu sou testemunha viva para falar para vocês. Eu vou ser sincera para vocês, bem sincera. Tem muitos anos que eu estou desempregada de emprego secular. Eu vejo pessoas aí, trabalham de noite e dia, acordam de madrugada e tal, e não recebem as bênçãos que eu recebo, queridos. Deus nunca deixou faltar nada para mim. Ué, irmã Chile, como assim? Eu faço a obra do Senhor, queridos, e Deus me abençoa. Deus me abençoa, queridos. Não vou contar aqui detalhes da minha vida, como que Deus me abençoa, mas eu sei que Ele me abençoa. E Deus abençoa não é só próspero financeiramente, não. Financeiramente, a saúde que eu tenho que ficar de joelho o tempo todinho glorificando a Deus pela saúde que eu tenho, queridos. Eu não sei nem o que é doença. Eu nunca tive doença, queridos. Eu não tenho doença. Minha doença é febre, gripe, uma tossezinha de vez. Tem anos que eu nem tossi, eu não tosso direito, queridos. Só se eu engasgar. Nem gripar, eu não gripo, queridos. Também tomo todas as vacinas, viu? Porque o que protege a gente, o ser humano, são as vacinas, viu, queridos? Já tomei as 4 doses aí da Covid. Quando sai, eu sou uma das primeiras a correr lá para tomar. Uso a máscara quando tem que usar. Uso o álcool em gel, o álcool quando tem que usar, tá? Versículo 11. Deus faz a parte dele, a gente tem que fazer a parte da gente, tá, queridos? Vivemos num mundo totalmente corrompido, tá? Então vamos lá. Deus é maravilhoso, queridos. E Ele nos abençoa não é só financeiramente, não. A obra de Deus é completa. É no espiritual, sentimental, financeiro, tudo. Na saúde, existem as leis de saúde. E eu cumpro essas leis. Eu sou ovo-lacto-vegetariana. Pare de comer carne vermelha, queridos. Vocês vão ver o quanto faz bem pro seu corpo.
Coma carne branca, já que você não quer comer carne. Coma carne branca, coma muito peixe, que tem ômega 3, ômega 6, tá? Coma carnes brancas. Frango caipira, tá? Vai abandonando a carne vermelha. Conselho de amiga, tá? Eu tenho um corpo super saudável, graças a Deus. Não sei o que é doença. Então, por isso que eu sou apaixonada por Deus, tremendamente apaixonada por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é o meu Senhor, meu Salvador, o meu marido, que cuida de mim, que não deixa faltar nada para mim. E que marido, viu, queridos, que eu tenho? O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Deus Todo-Poderoso, Deus vivo. Vamos lá, versículo 12, continuando. Quinto mandamento da lei de Deus é o que agrada a Deus. Para entrar nos céus, precisa disso aqui. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Se foi um tio, um avô que cuidou de você, que cuida de você, honra seu tio, sua avó, sua tia, seu avô. Para quê, irmã Chile? Para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Porque se ele faz o papel de pai e de mãe, você tem que honrar. Obedecer seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, sua avó, seu avô, tá bom? Continuando. Sexto mandamento da lei de Deus. Não matarás. Sétimo mandamento. Não adulterarás, queridos. Isso aqui é gravíssimo. Não adianta você devolver o dízimo na casa do Senhor e dar a oferta se você estiver traindo sua esposa, viu, marido? Não adianta essa oferta sua aí. Brigou feio com seu irmão em casa, xingou seu melhor amigo, brigou com seu melhor amigo, xingou seu melhor amigo, falou mal do seu melhor amigo. Queridos, não faça isso. Um amigo, queridos, a Bíblia é do livro do Gênesis até Apocalipse, uma das coisas que Deus mais se agrada é da amizade. O que tem de mais precioso na vida do ser humano chama-se amizade. Muitas vezes, queridos, você perdeu aí na Covid o pai, a mãe, os tios, a avó, ficou sozinho. Está morando de favores na casa de um amigo. Olha só, que amigo, hein? É um irmão que Deus te dá. A amizade, queridos, é um irmão. Quando você tem um melhor amigo, uma melhor amiga, a gente tem que amar, independentemente do que o povo fala ou deixa de falar. Ame o seu amigo. Olha, Deus amou tanto Enoque que levou Enoque para a eternidade para morar com ele. Não permitiu que Enoque conhecesse a morte. Nós já vimos isso no outro vídeo. Continuando. Então não adianta, queridos, você está adulterando, está aí no altar da casa do Senhor. Cuidado, que o altar do Senhor é lugar de guerra, viu, queridos? Você pode morrer se você estiver em pecado no altar da casa do Senhor. Vá para o seu quarto. Coloque o seu joelho no chão, confessa o seu pecado para Deus e abandone, viu, querido? Arrependei-vos, diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor prega arrependimento, arrependei-vos dos seus pecados. Para quê, irmã Chile? Para alcançar a salvação. Você vai se diminuir dentro do seu quarto de joelhos na presença do Senhor. E Deus vai ser adorado e exaltado e engrandecido. Que você se diminua e que Ele cresça. Foi isso que Jesus ensinou. Entra para o teu quarto. Converse ali com seu pai. Se coloque de joelho. Conversa com seu pai. Ai, Shirley, irmã Shirley, eu não tenho como colocar meu joelho no chão. Então, deitado na cama, sentado. Não interessa. O que interessa é você confessar os seus pecados. Ah, irmã Shirley, mas eu não tenho nenhum pecado grave assim. Mas olha aí dentro de você se tem algum pecado, se você considera que é um pecado assim. Ah, eu vou confessar. Entregue a sua vida para Jesus, queridos. Porque nós não sabemos o nosso dia, a nossa hora. Entrega, confessa com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor. Confessa o pecado e abandona esse pecado. Pronto. Você vai ser salvo. Se Jesus voltar agora, nós estamos salvos aqui, ó, pregando a palavra de Deus, falando a verdade. Estudando a verdade, que é a palavra de Deus. E ensinando a verdade. Não estou aqui com dó nem com piedade de nada de ser humano, não. Meu negócio, meu compromisso é com Cristo, com Jesus. É Ele que vai me salvar. Ninguém vai ao Pai se não através do Filho, queridos.
Nós só vamos herdar o reino dos céus, nós só vamos entrar na eternidade, só vamos morar no céu com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, se nós nos arrependermos e abandonarmos os nossos pecados e adorarmos ao nosso Deus. Vamos lá, versículo 15. O 8º mandamento da lei de Deus. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 9. E o 10º, não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Tá, queridos? Só de pensar, só nos pensamentos você já pecou, se você estiver cobiçando outra mulher, se você for casado, viu, querido? Você não tem que cobiçar a mulher do outro, não. Você já tem a sua, vai cuidar da sua mulher, vai colocar o mantimento dentro da sua casa, vai cuidar da sua esposa, da sua mulher, dos seus filhos, suas coisas, tá? Preocupa com o que é seu, deixa o que é do outro lá com o outro. Olha só, isso aqui é que Deus faz o resumo. Jesus fez o resumo. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como que eu vou amar o meu próximo? Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Certo, queridos? Eu espero que esse vídeo tenha sido um vídeo assim, que vai contribuir bastante com a sua vida. Já senta o dedo no like, tá bom? Eu fui muito corajosa. Ore por mim, faça aí oração no comentário. Oh, irmã Sheila, estou orando por você, que Deus te proteja, minha irmã. Que esse vídeo que você fez é um vídeo muito sério. Sim, queridos, eu preciso das orações de vocês. Faça seus comentários. Estou orando por você, irmã Sheila. Que Deus te proteja, irmã. Deus te abençoe. Obrigada, queridos. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. E, em especial, eu peço para vocês, eu preciso muito, muito mesmo, queridos, que vocês toquem o dedinho aí no nome inscrever-se, ative o sininho de notificações em todas, para que você não perca nenhum vídeo. Um beijo para vocês, todos que estão assistindo esse vídeo, um grande abraço para todos vocês e que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco. Amém, amém e amém.